Oi, gente, bom dia! Hoje, uma terça-feira, vamos iniciar a nossa aula com português, ok? Então, vamos lá. Olha só, nosso módulo 3, no capítulo 5, página 18. Então, página 18, estudo hoje sobre a tonicidade das palavras, ou seja, sobre a sílaba tônica das palavras. E o que é sílaba tônica? A sílaba mais forte que nós pronunciamos em algumas palavras. Então, vamos lá. Leia os nomes de alguns personagens do nosso folclore. Cuca, Boitatá, Curupira, Boto, Saci e Lobisomem. Na questão A, nós temos: pronuncie as palavras acima. Lê devagar. Contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada palavra. Então, vamos lá. Cuca, cuca. Onde você demorou mais? Na sílaba cu, que é a primeira. Nós temos boitatá. Qual é a sílaba pronunciada com mais força? Boitatá. Então, o tá, o último tá, é a sílaba mais forte da palavra. Curupira, curupira. Qual é a mais forte? Pi. Boto, boto, bo. Saci, si. Lobisomem, zom. Demoramos aqui, ok? Então, algum dos nomes possui mais de uma sílaba forte? Nós circulamos duas sílabas em alguma palavra que seja mais forte? Não. Então, essa é a resposta. Nós não pronunciamos duas sílabas numa mesma palavra que sejam fortes. Apenas uma sílaba. Então, todas as sílabas que você contornou são acentuadas graficamente, ou seja, tem um acento. Todas as palavras, todas as sílabas que nós circulamos, tem acento? Não, nós só temos acento na palavra boitatá, o acento agudo. Então, nem toda sílaba tônica vai ser acentuada. Em algumas palavras sim, e em outras palavras não. Aqui está o exemplo de cuca, curupira, boto, saci e lobisomem. Essas não são acentuadas, mas tem uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada sílaba tônica. E na língua portuguesa, cada palavra possui somente uma sílaba tônica. E em algumas palavras, a sílaba tônica é acentuada, o que nós acabamos de perceber, certo? Continuando agora, na página 19, o que nós temos aqui? Ele pede que você escreva os nomes das frutas a seguir, separando em sílabas, separando os nomes em sílabas. Olha só, cada quadrinho uma sílaba. Então, nós temos primeiro banana, depois melão, maracujá, pêssego, caju e maçã, ok? Em seguida, ele pede, pinte o quadrinho com a sílaba tônica de cada palavra. Eu não vou pintar, vou apenas fazer um X, mas aí você, no seu livro, você pinta a sílaba tônica de cada palavra. Então, vamos lá. Banana. Qual é a mais forte? O primeiro, na. Você vai fazer um xizinho aqui. Melão. No lão. Maracujá. No já. Pêssego, no pês. Caju, no ju. Maçã,
no san. Então, você vai pintar cada sílaba tônica de cada palavra, ok? Faz uma pinturazinha aí bem clarinho, tá bom então? Agora na página 20, temos o seguinte na questão 2. Questão 2 da página 20 diz: leia o texto da quarta capa de um livro sobre o saci. Então vamos lá. Você já viu saci japonês? E saci enfeitado de miçanga? Engana-se quem pensa que saci aparece só na roça. Este livro reúne relatos de pessoas que garantem que já viram sacis nos lugares mais inusitados, em centros urbanos, em jardins e até dentro de casa. Pelas histórias das aparições, o leitor pode descobrir as várias facetas desse personagem, símbolo da cultura brasileira, ok? Então, aqui é uma quarta capa de um livro sobre o saci, certo? Então, o que ele pede para você fazer nessa questão número 2? Você vai contornar a sílaba tônica das palavras destacadas no texto. Gente, as palavras destacadas estão em negrito, ou seja, estão com uma cor um pouco mais escura, mais pretinha. Então, as palavras que estão destacadas são essas: japonês, miçanga, livro, relatos, lugares, urbanos, jardins, histórias, descobrir, facetas, símbolo e brasileira. O que você vai fazer? Você vai circular em cada uma dessas palavras a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Vai lá, façam sozinhos isso aí, vamos exercitar o que nós estamos aprendendo e daqui a pouco a gente faz a correção, ok? Prontos para a correção? Vamos lá. Olha só, na palavra japonês, que sílaba vocês circularam? Japonês. Eu vi um japonês. Onde está o japonês? Qual é a sílaba que eu falo com mais força? O nes. Ok? Muito bem. E está acentuado, né? Miçanga. Para quem não sabe o que é miçanga, é como se fosse bijuterias, certo? Colares, pulseiras, bijuterias, não são joias, certo? Então, miçanga, traz aquela miçanga, eu quero uma miçanga, que miçanga bonita, né? Então, onde você demora mais para falar? No san, ok? Eu ganhei um livro, eu tenho um livro, eu quero um livro. Onde você demorou mais? No li. Estão acertando, né? Estou vendo. Relatos. Relatos. Relatar quer dizer falar. Então, relatos são falas, são conversas, são histórias, ok? Relatos. Latos, o lá, muito bem. Nos lugares, eu fui nos lugares, onde eu demorei, Gá. Urbanos, centros urbanos, urbanos, no ban. Jardins, eu vou aos jardins. Que jardins? No jeans, né? Falem a palavra naturalmente que vocês vão perceber qual é a sílaba mais forte, com certeza. Histórias. Nossa, que histórias! Quantas histórias! Que belas histórias! No tó, isso. Descobrir. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir no brir, né? Onde você demorou mais, várias facetas aqui do saci, quer dizer assim,
ele pode ser o quê? Ele pode ser brincalhão, ele é perigoso, então são várias facetas. Facetas, setas, setas, facetas. No símbolo, ele é um símbolo. Que símbolo? Olha que símbolo no sim. Então, brasileira, ela é brasileira. O Saci faz parte da cultura brasileira. No lei, lei, ok? Então vamos corrigir. Japonês, miçanga, livro, relatos, lugares, urbanos, jardins, histórias, descobrir, facetas, símbolo e brasileira, ok? Gente, eu espero que vocês tenham acertado essa questão. Tá ficando interessante esse negócio da sílaba tônica das palavras, ok? Então, agora seguindo com a página 21, questão 3. Diz o seguinte: leia o trecho de um poema. A festa dos bichos. Um dia, Mestre Coelho fez uma festa no mato. Foi cachorro e jacaré, gente de mais aparato. Rato tocava flauta, periquito no rabecão, caetetu no contrabaixo, cururu no violão, mucuí no clarinete e tatu no bombardão. O pinto ia com os pratos, o carneiro com o tambor, mosquito numa rabeca, era quase professor, mestre sapo como chefe, ia feito regedor. Antes de começar a nossa questão, eu quero só chamar a atenção aqui, quando ele diz gente de mais aparato, aparato quer dizer luxo, gente de luxo, né? E quando ele diz ia feito regedor, regedor significa que rege, que orienta. Então, o mestre sapo, como chefe, ia feito regedor, ele ia orientando, certo? Então, seguindo aqui, esse texto é de Leonardo Mota, A Festa dos Bichos. Separe em sílabas as palavras em destaque no poema. Ou seja, eu coloquei aqui as palavras que estão em destaque no poema. Em destaque, aquela palavra que está em negrito, ou seja, ela está um pouco mais pretinha aí no texto. Então, nós temos coelho, temos jacaré, temos rato e temos tambor. Tambor e rato. São as 4 palavras que estão em destaque no texto. Temos uma dica também. Olha, sempre vem uma dica aqui para auxiliar você na sua atividade. A dica diz que a sílaba tônica deve ser escrita no quadro vermelho. Então, para identificar o quadro vermelho aqui, eu coloquei um xizinho. Olha só, a sílaba tônica dessa palavra, que tem 3 sílabas, é a do meio, a segunda. Nessa palavra que tem 2 sílabas aqui, é a última, a segunda. E aqui nós temos a última, nessa de 3 sílabas, nós temos a última como sílaba tônica. E aqui nessa palavra também de 2 sílabas, só que aqui é onde fica a sílaba tônica, na primeira. Então vamos lá, olha só. Nessa primeira palavra, nós temos a sílaba tônica como a do meio. Né? Então, nós vamos aqui nessas palavras, olha, vamos identificar primeiro a sílaba tônica aqui. Coelho, qual é a sílaba tônica? O, é. Jacaré, qual é a sílaba tônica? O, ré. Tambor, qual é a sílaba tônica? O, bo. E no rato, a sílaba tônica é o, ra. Então, já dá para a gente identificar o lugar de cada uma, olha. Essa é a sílaba tônica, então aqui fica o coelho. Aqui é a última, então vai ficar tambor. Tambor. Nessa aqui de 3 sílabas, nós temos a última como sílaba tônica, então é a palavra
né? Logo em seguida, nós temos a última palavra que é rato, que a primeira sílaba aqui é a sílaba tônica, ok? Muito bem, ok? Então, aqui estão as palavras destacadas com as suas sílabas tônicas nos seus devidos lugares. Gente, encerramos aqui a página 21 e encerramos também a nossa aula de português de hoje.